E é aí que os produtores erram miseravelmente. E eu vou te falar, a maioria das empresas, não só fazendas, quebram quando erram exatamente nessas contas. O nosso confinamento está utilizando uma dieta de silagem mais ração. Essa silagem é uma silagem de sorgo gigante boliviano que a gente mesmo produziu aqui na propriedade. Eu vou mostrar quanto que a gente gastou desde semente, fertilizante, defensivo, os custos da colheita e os custos também para ensilar. Além disso, depois eu vou mostrar a produtividade que a gente teve e quanto que vai sobrar para a gente de silagem depois do que a gente tem de perdas, que são, entre aspas, normais num processo de ensilagem. Tudo isso e muito mais, confere aí. Senhores, bom ou não? Em mais de um vídeo aqui no canal, eu já falei que o custo da nossa silagem é de 13 centavos por quilo, lá no confinamento que a gente está fazendo. Se você não sabe do que eu estou falando, no primeiro comentário eu vou deixar o link dos vídeos que a gente fala do nosso confinamento e da dieta que a gente está fornecendo. Mas de onde é que vem esse número? Qual a importância de ter esse número na mão? Eu já falei aqui em outros vídeos que eu presto consultoria para alguns produtores rurais. Um dos assuntos mais difíceis para esses produtores é o cálculo de custo de produção, principalmente se a produção é feita internamente na fazenda. Quando é algo que ele já compra pronto, por exemplo, ele compra a silagem pronta para fornecer lá no confinamento. Se ele pagou X mil reais de silagem e produziu Y de arrobas, ele pega X dividido por Y, ele já tem qual o custo por arroba da silagem que ele pagou. Mas e se ele mesmo produz essa silagem? No caso da maioria dos produtores, essa produção é feita internamente. Por exemplo, silagem. E é aí que começam as gambiarras. De fertilizante eu gastei uns, que eu me lembre, joga aí uns. Trator não gastei nada não, porque o trator é meu, então eu não tive que pagar nada. E é aí que os produtores erram miseravelmente. E eu vou te falar, a maioria das empresas, não só fazendas, quebram quando erram exatamente nessas contas. Então vamos entender no detalhe como que foi o nosso caso. Aqui nessa primeira tabela estão os custos de produção de cada item que a gente gastou. E aqui não tem jeito, é anotar. Anota no papel, numa caderneta, anota em sistema, manda mensagem para você mesmo no WhatsApp, dá um jeito. O sorgo boliviano, a gente teve 2 cortes. Então o que eu fiz? Eu separei os custos na colheita 1, na colheita 2 e depois somei. Assim eu consigo ter os números separados por colheita e também os números totais. O primeiro item aqui foram as sementes. A gente está falando que ele teve 2 cortes, eu plantei só uma vez. Então, esses primeiros custos aqui são sementes, mais alguns produtos de tratamento dessas sementes. Fertilizante, 11.330 na primeira colheita, 2.420 na segunda colheita. Esse número aqui a gente vai falar dele depois, porque eu recebi muita crítica dizendo que eu estava usando fertilizante demais. Mas essa análise a gente faz mais para frente. Defensivo, a gente colocou aqui, a gente não teve que usar tanto defensivo, mas a gente usou. Toda a minha parte de maquinário ela é sempre terceirizada, a gente não tem maquinário na fazenda ainda. Então, sempre que tem um trator para plantar, para jogar fertilizante, para colher, eu tenho que pagar o custo desse trator. No caso da colheita aqui, a colheita número 1 ela foi muito pesada, tá? Quem faz essa colheita é um parceiro nosso vizinho, tá? Ele cobra um preço até mais barato, tá, do que o mercado cobraria na região, mas ainda assim é um valor alto frente a todos os custos, como vocês podem ver aqui. Lona de silo de chão, só separando, tá? A gente tem uma máquina enfardadeira que a gente pode fazer a silagem ensacada. A gente tem uma trincheira que a gente cavou na propriedade e a gente também fez um silo de chão, tá? Aquele normal, simplesmente jogando no chão. Na primeira colheita a gente teve uma produção muito alta e a gente não ensacou, tá? Então na primeira colheita foi tudo silo de chão, que eu chamo aqui. O silo de chão aqui, tanto a trincheira quanto o silo no chão, eu estou chamando tudo de silo de chão. Como a primeira colheita teve uma produção muito alta, eu gastei mais lona, logo a gente teve que comprar mais lona na primeira colheita. Inoculante, obviamente também teve mais produção na primeira colheita, então a gente usou mais inoculante. Mas tá aí. O número total, somando tudo que a gente tem de produção,
na primeira colheita foi de 34 mil, já considerando o custo de plantar, acompanhar e colher e ensilar. Tá? Na segunda produção foi de 14 mil reais e no final das contas a gente gastou na faixa de 48 mil reais olhando as duas colheitas, ok? E aí vem a pergunta, Rodrigo, mas você não colocou aí o custo do funcionário da propriedade, você não colocou o custo do seu arrendamento, não colocou o custo da energia elétrica. É verdade, tá? Esses custos eles devem ser considerados, mas aqui eu não coloquei. Por quê? Queria isolar só os custos de produção exatamente da silagem. Tá? Então já sei quanto que eu gastei na produção, tá? Considerando os dois cortes. E a produção e a produtividade? Deixa eu voltar isso aqui para a gente ir fazendo devagarzinho. Tá? A área plantada que a gente tem lá são 4,2 hectares. A produção da primeira colheita foram 390 toneladas. Tá? Então isso me dá uma produtividade por tonelada de cerca de 93 toneladas. Como eu falei para vocês, a primeira colheita a gente só fez a silagem na trincheira. Então foi tudo para o chão, a gente não fez nada de silagem ensacada. A segunda colheita, os mesmos 4,2 hectares, óbvio, a produção foi bem menor, foi de 70 toneladas. Isso aqui eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava pelo menos uns 40% da produção da primeira colheita e não deu uma produção bem menor. Aqui na produtividade por hectare a gente já pode ver isso. A primeira produção foi de 93 toneladas por hectare, a segunda já foi ali perto de 17, isso arredondando para cima. Eu esperava que essa segunda produção me desse pelo menos 35 toneladas por hectare, mas ok. Já nessa segunda colheita, o que a gente fez? Dessas 70 toneladas que a gente colheu, a gente fez 60 de silo de chão e 10 toneladas a gente já ensacou direto. Tá? Então no final, o que a gente teve foi uma produção de 450 toneladas de silagem no chão e 10 toneladas de silagem ensacada. Tá. Vamos fazer uma conta aqui, primeiro, da silagem de chão. O que é importante no meu caso? Eu quero saber quanto de silagem eu vou poder usar no final. Ou seja, a gente faz a silagem, a gente sabe que tem perda na silagem, tá? Então eu quero saber a silagem que eu chamei de líquida disponível, ou seja, já desconsiderando as perdas. Aqueles 390 toneladas, aquelas 390 toneladas que eu coloquei no chão, se eu considerar uma perda de 25%, eu só vou ter 292 toneladas e meia disponíveis, ou seja, que eu vou poder usar. Eu somei todos os custos da produção dessa silagem, deu 34 mil reais. Então, meu custo dessa silagem saiu em 116 por tonelada, ou seja, 12 centavos por quilo. Já no segundo corte, também considerando 25% de perda e considerando que a produtividade foi menor, meu custo foi de R$ 215 por tonelada, ou seja, 22 centavos. Somando tudo, como a primeira colheita foi muito maior e a segunda colheita foi muito menor, apesar de ter sido essa segunda colheita mais cara, esse custo ele se dilui na produção total. Então eu tenho 337 toneladas e meio de líquido disponível, considerando aquela perda. Somei só os custos de produção que são relativos à silagem de chão e cheguei na conta de R$ 130 por tonelada, ou seja, 13 centavos por quilo. É óbvio que se eu for vender essa silagem, eu vou ter que, no meu caso, colocar na conta os meus custos de funcionário, de energia, como eu falei, justamente para a empresa não ter prejuízo. Se eu vender por 13 centavos ou mais, o projeto silagem não vai ter prejuízo. Mas como eu tenho outros custos na empresa, a empresa sim poderia ter prejuízo. E aí a gente vai para essa mesma conta na silagem ensacada. A gente sabe que a perda na silagem ensacada é muito menor. Então eu coloquei aqui 10% de perda. Se eu ensilei 10 toneladas, menos 10% dá 9 toneladas disponíveis, líquidas, né? O custo da silagem ensacada, e aí como é que eu fiz essa conta? Eu peguei a proporção do que eu fiz de chão e de ensacada e calculei em cima dos custos totais. E obviamente alguns custos são só da silagem ensacada, por exemplo, o saco para ensilar, a energia elétrica para ensilar, a mão de obra que precisa para fazer a silagem ensacada, tudo isso eu coloquei só na conta da silagem ensacada. Tá? Nessa conta eu cheguei num custo de 49 centavos por quilo da silagem ensacada. Tá? Quando a gente faz a conta total, já considerando o somatório, esse custo vai para 45 centavos, ou seja, está ali entre 45 e 50 centavos o meu custo
por silagem, por quilo de silagem ensacada. Então, se eu for vender, eu tenho que vender acima desse preço. No total, então, na primeira colheita eu tive 292,5 kg líquido disponível, ou seja, já considerando uma perda de 25%, eu tenho 292 toneladas para usar lá na propriedade. No caso da segunda, eu tenho 54 toneladas. A conta total foi de 346 toneladas e meia, tá? Só para ter uma noção do que está acontecendo lá. Dessa segunda colheita, as 10 toneladas de silagem ensacada a gente já vendeu, tá? E uma boa parte dessa segunda colheita eu já pedi para o funcionário ensacar, porque a silagem ensacada a gente vende com muito mais facilidade. São sacos de 25, 30 quilos, então é muito mais fácil para a pessoa passar lá e pegar. Além disso, para o nosso confinamento está sendo utilizada a silagem justamente dessa segunda colheita, que foi um silo menor, em torno ali de umas 60 toneladas. Então a gente abriu primeiro esse silo, estamos utilizando ele e assim que ele acabar a gente abre o primeiro silo. Mas, Rodrigo, eu fiquei preocupado. Como assim essas contas é que quebram em empresa? Pensa só, você faz uma conta por alto e acha que seu custo é de 10 centavos por quilo, mas na verdade o seu custo foi de 20 centavos por quilo. E aí você vai fazer um confinamento. Confinamento é precisão. Você até manda bem no operacional, o gado engorda, enfim, você é bom lá no dia a dia. Mas a gente sabe que a margem do confinamento está muito baixa, até pelo momento que a gente está passando. Então você pensa, bom, eu vou ganhar pouco em cada animal, mas eu vou botar muitos animais. Por quê? Porque uma coisa compensa a outra. E aí você coloca muitos animais lá na sua propriedade, no seu confinamento, para tentar compensar essa margem, esse ganho por animal que está baixo. Só que na verdade, você achava que estava ganhando em cada animal e você está perdendo, porque o seu custo é muito maior do que aquilo que você achava que era. Ou seja, você multiplicou as suas perdas. E esse é o tipo de perda que a gente demora a perceber, porque ela não tem efeito caixa no momento do uso da silagem. Ou seja, o prejuízo está lá, mas ele não se reflete em dinheiro saindo do seu bolso imediatamente. Se você ainda tem dúvida, assiste o vídeo Lucro versus Fluxo de Caixa que tem aqui no canal. É uma aula longa, mas muito esclarecedora. Pessoal, o que a gente gastou e o que a gente produziu está aí. Numa área de 4,2 hectares, a gente conseguiu produzir quase 350 toneladas de silagem disponível para a gente usar. Isso dá uma produtividade de mais ou menos 82,5 toneladas por hectare. Eu fiquei muito satisfeito, principalmente considerando que foi só a segunda vez que a gente produziu silagem nessa propriedade. Mas você, o que você achou? Tem outras perguntas que eu quero responder também. Tudo bem, mas no geral, valeu a pena? Qual que é a qualidade dessa silagem? Será que eu não podia ter produzido tudo isso de um jeito mais barato, ter economizado em algum ponto? Comparando com a silagem de milho, que tem uma qualidade maior do que a de sorgo, será que valeu a pena? Para responder todas essas perguntas e fazer essas análises, eu vou precisar de outros vídeos. Então peço que você se inscreva no canal para ser avisado quando esses vídeos saírem, dê o joinha, compartilhe esse conteúdo e também que você deixe comentários para saber o que você achou do vídeo, o que você achou da produção, se você já conhecia esse tipo de sorgo, quais são as suas dúvidas, que é para a gente poder gravar vídeo e atender também as dúvidas de quem está assistindo. Por exemplo, um próximo vídeo eu já vou falar de qual é a qualidade dessa silagem, levando em consideração que a gente mandou o resultado da silagem para o laboratório para fazer análise, tanto da primeira colheita quanto da segunda colheita. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço, até mais!